Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas videoaulas de Biologia Celular. Nessa aula nós veremos então a estrutura da membrana plasmática, tendo visto então as funções e a sua composição. Nós veremos também o sistema de transporte que ocorre nas células. Veremos também o sistema de endomembranas, presente em células eucarióticas, e finalizaremos então com a estrutura da parede celular, presente então em alguns tipos celulares. Vamos lá e eu desejo uma boa aula a todos. O que delimita uma célula? Toda célula é delimitada por uma membrana plasmática com uma estrutura altamente conservada entre os seres vivos. Entretanto, nem todas as células são compostas por parede celular, cuja composição depende da taxonomia do organismo. Toda célula possui membrana plasmática, seja ela procariótica, como as bactérias, ou eucarióticas, como células animais ou vegetais. Toda célula é delimitada por uma membrana plasmática com uma estrutura altamente conservada entre os seres vivos. E qual seria essa estrutura altamente conservada? É a estrutura conhecida como mosaico fluido, que é formada pela bicamada de moléculas de fosfolipídios, a qual sua porção hidrofóbica está orientada para o interior da bicamada, representada pelas caudas dos fosfolipídios, e uma porção hidrofílica, orientada para fora da bicamada, representada pelas cabeças dos fosfolipídios, sendo que essa porção hidrofílica está em contato com o citossol da célula e o meio externo. A membrana plasmática também contém proteínas que são responsáveis pela passagem de moléculas entre o interior da célula e o meio exterior. A membrana plasmática ainda contém moléculas de carboidratos ligadas aos fosfolipídios e às proteínas, denominadas glicolipídios e glicoproteínas, respectivamente, que são responsáveis pela aderência das células a outras células ou pelo reconhecimento de moléculas. A membrana plasmática define os limites e mantém as diferenças entre o citoplasma e o ambiente extracelular. Ela não é visível ao microscópio óptico, mas é possível demonstrar sua presença indiretamente. No detalhe do esquema, vemos a membrana plasmática formada pela bicamada de fosfolipídios, sendo que as caudas estão orientadas para dentro da bicamada, porção hidrofóbica, e as cabeças dos fosfolipídios estão orientadas para o exterior da bicamada, porção hidrofílica, que está em contato com o meio aquoso intra- e extracelular. Vemos as proteínas, que são canais para o transporte de moléculas entre o meio intracelular e o extracelular, e também são mostrados carboidratos de cadeia curta, os oligosacarídeos, ligados aos fosfolipídios, que são os glicolipídios, e oligosacarídeos ligados a proteínas, que são as glicoproteínas, úteis para o reconhecimento de moléculas e aderência. Em 1972, os pesquisadores Singer e Nicholson propuseram o modelo de mosaico fluido da estrutura da membrana, que acabou sendo amplamente aceito. O modelo concebe um mosaico de proteínas imersas numa bicamada lipídica fluida, cujos componentes estão em constante movimento. Nesse modelo, muitas das proteínas das membranas também se movem mais ou menos livremente na bicamada fluida. À medida que as moléculas de lipídios e proteínas movem-se lateralmente dentro da bicamada, as proteínas formam diferentes padrões ou mosaicos que variam de tempo em tempo e de lugar a lugar. Daí o nome mosaico fluido para esse modelo estrutural de membrana. As membranas plasmáticas são formadas por lipídios, proteínas, glicolipídios e glicoproteínas. Os lipídios, sendo eles representados por fosfolipídios e esteróis, como o colesterol presente em células animais e estigmasterol presente em células vegetais.
São responsáveis por manter a estrutura básica da membrana e sua fluidez, e agem como barreira à permeabilidade. As proteínas presentes na membrana plasmática podem ser periféricas ou transmembranas, e são responsáveis pela maioria das funções da membrana. Os glicolipídios são carboidratos ligados aos lipídios e atuam nos processos de reconhecimento celular e na proteção da membrana em condições adversas. As glicoproteínas, que são carboidratos de cadeia curta, os oligosacarídeos, ligados às proteínas na superfície externa da membrana plasmática, com função de reconhecimento de moléculas que interagem com a célula. No esquema, vemos as glicoproteínas, carboidratos ligados a proteínas, com função de reconhecimento de moléculas, glicolipídios, que são carboidratos ligados aos lipídios, com função de reconhecimento celular e proteção em condições adversas, fosfolipídios, responsáveis por manter a estrutura da membrana e sua fluidez, além da permeabilidade, proteínas periféricas, que são aquelas que não atravessam a bicamada lipídica, moléculas de colesterol presente em células animais, e o citoesqueleto que confere a forma e estrutura celular, e as proteínas integrais ou transmembranares que atravessam a bicamada lipídica. A membrana plasmática é formada pela bicamada lipídica de fosfolipídios. Os fosfolipídios são formados por uma cabeça polar e hidrofílica, que está em contato com o meio externo e com o citoplasma celular, e por uma cauda apolar e hidrofóbica, que está orientada para o interior da bicamada lipídica. As moléculas hidrofóbicas atravessam livremente a camada, pois têm maior afinidade com a porção apolar hidrofóbica. Já as moléculas hidrofílicas, que não têm afinidade com a porção hidrofóbica da bicamada, não atravessam livremente. A composição dos lipídios varia nas membranas. Essas diferentes composições afetam a flexibilidade das membranas. Quando a membrana possui uma maior porcentagem de fosfolipídios formados por ácidos graxos insaturados, confere à membrana uma maior fluidez, mesmo em baixa temperatura, conferindo dessa maneira uma maior adaptabilidade ao frio, em comparação com membranas que contêm maior porcentagem de fosfolipídios formadas por ácidos graxos saturados, que a um pequeno abaixamento de temperatura já podem ter sua fluidez alterada, ou seja, diminuída. Cada ligação dupla em uma cauda insaturada cria uma dobra que torna mais difícil o empacotamento das caudas umas com as outras. Por essa razão, uma bicamada lipídica que contenha uma grande proporção de caudas hidrocarbonadas insaturadas será mais fluida do que as que possuem menores proporções. Em células de bactérias e leveduras que se adaptam a diferentes temperaturas, tanto o comprimento quanto a insaturação das caudas hidrocarbonadas da bicamada são periodicamente ajustadas para manter a fluidez constante da membrana. Em temperaturas mais altas, as células produzem lipídios de membranas com caudas mais longas e poucas duplas ligações. Enquanto que em temperatura mais baixa haverá uma maior produção de caudas mais curtas e com mais insaturações. Gorduras produzidas por plantas em geral são insaturadas e, portanto, líquidas à temperatura ambiente, ao contrário das gorduras animais, como manteiga ou banha, que são saturadas e sólidas à temperatura ambiente. Os fosfolipídios são formados por ácidos graxos, que são moléculas compostas por uma longa cadeia hidrocarbônica, formada por átomos de carbono e hidrogênio, e por essa razão não há polaridade entre os átomos, então essa cadeia tem característica apolar. Já a região formada por um grupamento carboxila, há polaridade entre os átomos e tem a característica polar.
Os ácidos graxos que possuem apenas ligações simples na cadeia carbônica são ácidos graxos saturados, e os que possuem uma ou mais insaturações são ácidos graxos insaturados. O fosfolipídio é formado por duas cadeias de ácidos graxos, que podem ser saturados ou insaturados, de caráter hidrofóbico, que estão ligados a uma cabeça polar pela ligação fosfodiéster. A cabeça polar é constituída por uma molécula de glicerol ligada a um grupamento fosfato e a uma colina ou álcool. Muitas proteínas da membrana estendem-se através da bicamada, levando a uma protusão em ambos os lados. A porção dessas proteínas transmembranas imersas na bicamada é hidrofóbica, enquanto que as porções expostas em cada lado da membrana é hidrofílica. Essas proteínas são chamadas proteínas integrais. Embora algumas das proteínas transmembranas flutuem mais ou menos livremente na bicamada lipídica, outras estão ancoradas num ponto, talvez ligadas ao citoesqueleto e limitadas quanto à mobilidade. Algumas proteínas da membrana não atravessam a bicamada lipídica e são chamadas proteínas periféricas. Todo carboidrato nas glicoproteínas, nos proteoglicanos e nos glicolipídios está localizada na face externa da membrana plasmática, onde forma o revestimento de açúcar, chamado de camada de carboidratos ou glicocálice. Essa camada de carboidratos, o glicocálice, ajuda na proteção da superfície celular contra danos mecânicos. À medida que os oligossacarídeos e polissacarídeos adsorvem água, eles conferem à célula uma superfície lubrificada que auxilia as células móveis a se deslocarem. Os carboidratos da superfície celular possuem um papel importante no reconhecimento e na adesão celular. Duas configurações básicas têm sido identificadas entre proteínas transmembranas. Uma delas é uma estrutura relativamente simples, semelhante a um bastão, constituindo em uma alfa-hélice imersa no interior hidrofóbico da membrana, com porções menos regulares, hidrofílicas, estendendo-se para qualquer lado da membrana. A outra configuração é encontrada em proteínas globulares maiores, com estruturas tridimensionais complexas, que fazem repetidas passagens através da membrana. Em tais proteínas de membranas de múltiplas passagens, a cadeia polipeptídica geralmente atravessa a bicamada lipídica como uma série de alfa-hélices. Apesar da bicamada lipídica compor a estrutura básica de todas as membranas celulares e servir como uma barreira semipermeável a moléculas hidrofílicas nas suas duas faces, a maior parte das funções da membrana são desempenhadas pelas proteínas de membrana. As proteínas de membrana desempenham diversas funções. Algumas transportam nutrientes, metabólitos e íons através da membrana. Outras ancoram a membrana a macromoléculas presentes em ambas as faces. E outras proteínas ainda atuam como receptores que detectam sinais químicos no ambiente celular e os transmitem ao interior da célula, ou atuam como enzimas que catalisam reações específicas na membrana. Dentre as funções da membrana plasmática está a barreira de proteção devido sua composição fosfolipídica, o transporte de substâncias entre a célula e o meio exterior, o reconhecimento celular pelos glicolipídios, sítios de adesão, respiração pelas trocas gasosas de oxigênio e dióxido de carbono, inserção de flagelo, ancoragem dos filamentos do citoesqueleto e sítios de ligação de enzimas. A água é a molécula em maior quantidade na célula, representando 70% do peso celular. Por isso, a importância de se estudar como a água se move nas células. Além disso, a maior parte das outras moléculas e íons importantes para a célula estão dissolvidos na água.
Dois mecanismos estão envolvidos no movimento de água e solutos: fluxo em massa e difusão. Nos sistemas vivos, o fluxo em massa é o processo usado para mover a água e solutos de uma parte de um organismo multicelular para outra, normalmente de um potencial hídrico maior para o menor. Ao contrário, a difusão desempenha um papel importante no movimento de muitas moléculas e íons para dentro, para fora e através das células. Um caso particular de difusão, o da água, movendo-se através de uma membrana que separa soluções com diferentes concentrações, é conhecido como osmose, enquanto o fluxo em massa é o movimento global de um fluido. A difusão resulta na distribuição de uma substância. A água, o oxigênio, o dióxido de carbono difundem-se livremente através da membrana plasmática. O dióxido de carbono e oxigênio, ambos apolares, são solúveis em lipídios e movem-se facilmente através das bicamadas lipídicas. A despeito da sua polaridade, as moléculas de água também se movem através da membrana sem dificuldade. Enquanto na difusão simples, moléculas apolares atravessam a membrana livremente, na difusão facilitada há a necessidade de proteínas de canal ou carregadoras para o transporte de íons e moléculas polares. Evidência recente indica a presença de proteínas que formam canais na membrana plasmática de tipos específicos de células animais e vegetais. Essas proteínas de canal, chamadas aquaporinas, intensificam o movimento de água através das membranas, enquanto excluem os íons e metabólitos. A difusão simples é passiva, ou seja, não há gasto de energia. O movimento se dá a favor do gradiente de concentração. As moléculas migram de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada, obedecendo um gradiente de concentração. Várias pequenas moléculas, como carboidratos e aminoácidos, podem difundir-se passivamente através da membrana. Normalmente, a água move-se em direção de um maior potencial hídrico para um menor potencial hídrico, a favor do seu gradiente de concentração. Quando a célula se encontra em ambiente aquoso com o mesmo potencial hídrico que o meio intracelular, ou seja, o meio extracelular e o meio intracelular têm o mesmo número de partículas dissolvidas por unidade de volume, disse que o meio é isotônico, do grego iso quer dizer igual e tônus tensão. Dessa maneira, não há um saldo de transferência de água através da membrana, que separa o interior da célula do meio externo, que são isotônicos um em relação ao outro, permanecendo a célula na sua forma normal. A célula em ambiente aquoso, que apresente uma maior concentração de soluto em relação ao meio intracelular, ou seja, um meio hipertônico, do grego hiper significa mais, a água move-se por osmose a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, do maior para o menor potencial hídrico, que é do ambiente de menor concentração de soluto, onde o potencial hídrico é maior, que no caso da figura é o meio intracelular, para o meio mais concentrado de soluto, onde há o menor potencial hídrico, e é o meio extracelular. Dessa maneira, a água movendo-se para fora da célula deixa-a desidratada, como por exemplo uma célula em água salina. Células em ambiente aquoso com menor concentração de soluto em relação ao meio intracelular, disse que a solução é hipotônica, do grego hipo, menos. A água, mais uma vez, se moverá a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, da região de maior potencial hídrico, que é onde há menor concentração de soluto, que na figura é o meio extracelular da solução hipotônica, para a região de menor potencial hídrico, que é onde há maior concentração de soluto,
que é o meio intracelular, fazendo com que a célula se encha de água, tornando-se túrgida, como no caso das células com parede celular, como as células vegetais, ou se rompa, como no caso de células animais, que não possuem parede celular. Em meio hipertônico, a água se move para fora da célula, tornando-a desidratada, no caso de células animais, ou plasmolizada, no caso de células vegetais, pois apresentam parede celular. Em meio isotônico, ocorre o equilíbrio entre a quantidade de água que sai da célula e o que entra na célula, permanecendo com seu tônus normal. E em meio hipotônico, a água move-se para dentro da célula, causando a lise celular em células animais, ou a turgidez, no caso de células vegetais, que o protoplasto se expande e a membrana plasmática estira-se e exerce uma pressão contra a parede celular. As células vegetais tendem a concentrar soluções salinas relativamente fortes dentro de seus vacúolos e podem também acumular açúcares, ácidos orgânicos e aminoácidos. Como resultado, as células vegetais absorvem água por osmose e aumentam a sua pressão hidrostática interna. Essa pressão contra a parede celular mantém a célula túrgida ou rígida. Consequentemente, a pressão hidrostática nas células vegetais é comumente referida como pressão de turgor. O turgor é mantido na maioria das células vegetais porque elas geralmente vivem no ambiente hipotônico. No entanto, se uma amostra de tecido vegetal com células túrgidas for colocada numa solução hipertônica, por exemplo, uma solução de açúcar ou sal, a água irá abandonar a célula por osmose. Como resultado, o vacúolo e o restante do protoplasto irão retrair-se, fazendo assim com que a membrana plasmática se afaste da parede celular. Esse fenômeno é conhecido como plasmólise. O processo pode ser revertido se a célula for depois transferida para água pura. Alguns protozoários de água doce, como a ameba, eliminam o excesso de água utilizando vacúolos contráteis, que descarregam periodicamente o seu conteúdo no exterior. Primeiro, o vacúolo contrátil acumula solutos. Bombeia a maioria dos solutos de volta para o citossol antes de esvaziar seu conteúdo na superfície celular. Ao contrário do oxigênio, dióxido de carbono e água, que atravessam livremente a bicamada lipídica por difusão simples, a maioria das substâncias requeridas pelas células são polares e necessitam de proteínas de transporte para transferi-las através da membrana. Cada proteína de transporte é altamente seletiva. Ela pode aceitar um tipo de íon ou molécula e excluir uma outra quase idêntica. Todas as proteínas de transporte são proteínas transmembranas de múltiplas passagens. Essas proteínas fornecem uma via contínua aos solutos específicos que elas transportam através da membrana, sem que os solutos entrem em contato com o interior hidrofóbico da bicamada lipídica. O gradiente de concentração ou eletroquímico de uma substância eletricamente carregada, como o potássio, é a fonte de energia que impele a sua difusão. Assim como a diferença de potencial hídrico fornece a força impulsora para o movimento da água através da membrana. O transporte de solutos através de uma membrana pode ser tanto passivo quanto ativo, dependendo da energia requerida para o processo. O transporte passivo é um processo de difusão no qual a direção do movimento é governada pelo gradiente de concentração ou, no caso dos íons, pelo gradiente eletroquímico. A difusão simples de pequenas moléculas apolares, como o oxigênio e o dióxido de carbono, através da bicamada lipídica, é um transporte passivo. Contudo, a maior parte do transporte passivo requer proteínas de transporte para facilitar a passagem de íons e moléculas polares
através do interior hidrofóbico da membrana. Esse processo é chamado de difusão facilitada. O soluto ainda se difunde através da membrana na direção orientada pelo gradiente de concentração, mas seu movimento é facilitado por uma proteína de transporte específica na membrana. Dois tipos de proteínas de transporte são conhecidas: proteínas de canal e proteínas carregadoras. Essas proteínas permitem o movimento de uma substância através de uma membrana, mas apenas a favor do seu gradiente de concentração ou gradiente eletroquímico da substância. Ou seja, elas são transportadas passivamente. Nem a difusão simples, nem a facilitada é capaz de mover solutos contra um gradiente de concentração ou um gradiente eletroquímico. O transporte de uma substância contra o seu gradiente eletroquímico requer o fornecimento de energia adicional e é chamado de transporte ativo. Um bom exemplo de uma proteína de transporte ativo é uma bomba. As bombas são movidas por energia química, como o ATP. As proteínas carregadoras ou transportadoras são também categorizadas de acordo com seu funcionamento. Algumas carregadoras são uniporte, as quais são simplesmente proteínas que transportam um soluto de um lado para o outro da membrana. Todas as carregadoras envolvidas com a difusão facilitada e todas as proteínas de canal operam como uniporte. Outras proteínas carregadoras funcionam como sistemas de cotransporte, nos quais a transferência é simultânea ou sequencial a um segundo soluto. Este pode ser transportado na mesma direção e, neste caso, a proteína carregadora é conhecida como uma simporte, ou em direção oposta, como no caso de uma proteína antiporte. Proteínas de canal formam poros preenchidos por água que se estendem através da membrana e, quando abertos, permitem que solutos específicos, usualmente íons inorgânicos, passem por eles. Proteínas carregadoras ou transportadoras ligam-se ao soluto específico ao ser transportado e sofrem uma série de alterações em sua conformação, a fim de transportar o soluto através da membrana. As células não podem depender somente do transporte passivo. Um transporte ativo de solutos contra seu gradiente de concentração ou gradiente eletroquímico é essencial para manter a composição iônica intracelular apropriada das células e para importar solutos que estejam em uma concentração mais baixa do lado de fora da célula do que do lado de dentro. Para tais propósitos, as células dependem de bombas transmembrânicas, que podem realizar o transporte ativo de três formas principais: bombas dependentes de ATP, que hidrolisam o ATP para conduzir o transporte contra o gradiente; bombas acopladas, que acoplam o movimento de um soluto, íon inorgânico ou orgânico ou molécula orgânica pequena, ao movimento de outro. Se a bomba desloca os dois solutos na mesma direção através da membrana, ela é denominada simporte. Se ela os desloca em direções opostas, é denominada antiporte. E bombas dependentes de luz, que são encontradas principalmente em células bacterianas, que usam energia derivada da luz solar para conduzir o transporte contra a corrente. As células vegetais, de fungos e de diversas bactérias utilizam bombas de próton dependentes de ATP de forma análoga. Ao bombear prótons para fora da célula, essas proteínas criam um gradiente eletroquímico de prótons através da membrana plasmática, que é subsequentemente utilizado para o transporte de solutos. A bomba de próton é, de fato, uma HTPase ligada à membrana, que é uma enzima que usa a energia da hidrólise do ATP para transportar prótons através da membrana plasmática contra seu gradiente.
A enzima gera um acentuado gradiente de prótons através da membrana, que fornece a força impulsora para a absorção de solutos através de todos os sistemas de cotransporte acoplados a prótons. A absorção de sacarose, a forma pela qual o açúcar é comumente transportado por toda a planta, depende do cotransporte sacarose-próton. O processo pelo qual a bomba de próton transporta prótons ativamente contra seu gradiente é referido como transporte ativo primário. O gradiente de prótons energiza o transporte ativo secundário. À medida que os prótons fluem passivamente a favor do seu gradiente, as moléculas de sacarose são cotransportadas através da membrana contra seu gradiente. A proteína carregadora é conhecida como sacarose próton symport. Nas células animais, a bomba de sódio e potássio utiliza a energia derivada da hidrólise do ATP para transportar sódio para fora da célula contra o gradiente eletroquímico, ao mesmo tempo em que carrega potássio para dentro contra o gradiente eletroquímico. A energia da hidrólise do ATP induz uma série de mudanças conformacionais da proteína que direciona a troca de íons sódio e potássio. A maior parte dos canais da célula facilita a passagem de íons inorgânicos selecionados. São esses canais iônicos. A maioria dos canais iônicos são controlados. Um estímulo específico os aciona para que alternem entre um estado fechado e um estado aberto, por uma mudança na sua conformação. Diferentes tipos de canais iônicos controlados respondem a diferentes tipos de estímulos. Dependendo do tipo de canal, a probabilidade do canal se abrir é controlada por uma mudança na diferença de voltagem, através da membrana, ou pela ligação de um ligante químico à face extracelular de um canal, ou ainda pelo estresse mecânico. A planta sensitiva ao toque, após alguns segundos a folha ser tocada, os folículos se fecham repentinamente. A resposta envolve a abertura de canais iônicos controlados mecanicamente, nas células sensoriais sensíveis ao toque, que então passam um sinal para as células contendo os canais iônicos controlados por voltagem, gerando um impulso elétrico. Quando o impulso encontra células de junção especializadas na base de cada folículo, ocorre uma perda rápida de água por essas células, fazendo com que os folículos se dobrem em uma conformação fechada súbita e progressivamente abaixo da haste foliar. O transporte de proteínas, que move íons e pequenas moléculas através da membrana plasmática, não pode acomodar moléculas grandes, tais como micro-organismos ou pedaços de resíduos celulares. Essas moléculas e partículas grandes são transportadas por meio de vesículas que se destacam da membrana ou se fundem a ela, num processo chamado transporte mediado por vesículas. Na endocitose, o material a ser levado para dentro da célula induz a membrana plasmática a formar uma concavidade, produzindo uma vesícula que engloba a substância. 3 diferentes formas de endocitose são conhecidas: fagocitose, pinocitose e endocitose mediada por receptores. O transporte por meio de vesículas pode também funcionar na direção oposta. Na exocitose, moléculas são secretadas. Vesículas movem-se do complexo de Golgi para a superfície da célula. Na fagocitose, envolve a digestão de partículas sólidas relativamente grandes, tais como bactérias e resíduos celulares, através de grandes vesículas derivadas da membrana plasmática. Na fagocitose, a membrana plasmática se estende ao redor da partícula, engolfando-a numa vesícula. Muitos organismos unicelulares, tais como amebas, alimentam-se desse modo.
Um exemplo de fagocitose em plantas é encontrado nas raízes das leguminosas, que formam nódulos durante a liberação da bactéria Rhizobium. As bactérias são envolvidas por porções da membrana plasmática dos pelos radiculares. A pinocitose envolve a tomada de líquidos e é exercida por apenas certas células especializadas. Acredita-se que a pinocitose ocorre em todas as células eucarióticas, uma vez que continuamente as células sorvem pequenas quantidades de fluido do meio circundante. Na pinocitose, a membrana plasmática dobra-se para dentro, formando uma vesícula ao redor do líquido do meio externo, que deve ser levado para o interior da célula. Na endocitose mediada por receptor, as moléculas a serem transportadas para dentro da célula devem antes se ligar a receptores proteicos específicos. Os receptores estão localizados em regiões de depressão revestidas com a proteína clatrina. Depois dessas regiões de depressão estarem preenchidas com os receptores transportando as moléculas, essa região se destaca como uma vesícula revestida pela proteína. São exemplos de endocitose mediada por receptor a entrada do LDL, proteína de baixa densidade, na célula contendo colesterol, a absorção de vitamina B12 e ferro, necessárias para a síntese da hemoglobina, e a entrada do vírus da influenza nas células. Na exocitose, moléculas como proteínas, polissacarídeos, polinucleotídeos, hormônios, mucos, neurotransmissores e até mesmo lixo celular são excretados da célula. As vesículas movem-se em direção à membrana plasmática. Até agora, em nossas considerações sobre o transporte de substâncias para dentro e para fora das células, temos assumido que as células estão isoladas, envoltas por um ambiente aquoso. Entretanto, esse não é o caso de organismos multicelulares. As células estão organizadas em tecidos, que são grupos de células especializadas com funções comuns. Os tecidos são em seguida organizados para formar os órgãos, cada um dos quais tendo uma estrutura que o torna adequado a exercer uma função específica. A existência bem-sucedida de organismos multicelulares depende da capacidade das células individuais se comunicarem umas com as outras, de modo que elas possam colaborar e criar tecidos e órgãos harmônicos, e, em última instância, um organismo funcionando adequadamente. Essa comunicação é conseguida em grande parte mediante sinais químicos, ou seja, por substâncias que são sintetizadas dentro da célula e transportadas para o exterior, dirigindo-se a outra célula. Nas plantas, os sinais químicos são representados em grande parte por hormônios, mensageiros químicos, tipicamente produzidos por um tipo de célula ou tecido, a fim de regular a função das células ou tecidos localizados em outra parte da planta. Quando a molécula sinalizadora, o hormônio, alcança a membrana plasmática da célula-alvo, ela pode ser transportada para o interior da célula por qualquer um dos processos endocíticos. Alternativamente, ela pode permanecer fora da célula, mas ligar-se a receptores específicos na superfície externa da membrana, na etapa de recepção. Na maioria dos casos, os receptores são proteínas transmembranas que se tornam ativas quando elas se ligam à molécula sinalizadora, o primeiro mensageiro, e geram sinais secundários ou segundos mensageiros dentro da célula na etapa de transdução.
Os segundos mensageiros, cuja concentração cresce dentro da célula em resposta ao sinal, passando o sinal adiante ao alterar o comportamento de proteínas celulares selecionadas, disparando desse modo alterações químicas dentro da célula na etapa de indução. Esse processo, que envolve essas 3 etapas, pelo qual uma célula converte um sinal extracelular numa resposta, é chamado transdução de sinal. Os plasmodesmos, estreitos filamentos de citoplasma que interconectam os protoplastos de células vegetais contíguas, são também importantes vias na comunicação célula-célula. Uma vez que eles estão interconectados pelos plasmodesmos, todos os protoplastos da planta, junto com seus plasmodesmos, constituem um contínuo chamado simplasto. Coerentemente, o movimento de substâncias de célula para célula por meio de plasmodesmos é chamado de transporte simplástico. Por outro lado, o movimento de substâncias em paredes celulares contínuas ou apoplasto, envolvendo o simplasto, é chamado transporte apoplástico. Acredita-se que algumas substâncias são transportadas via plasmodesmos para dentro e para fora do xilema e floema, tecidos relacionados com o transporte a longas distâncias na planta. As células desenvolveram várias estratégias para segregar e organizar as suas reações químicas. Uma das estratégias muito mais desenvolvida em células eucarióticas consiste em confinar os diferentes processos metabólicos em compartimentos delimitados por membrana. As membranas são estruturas dinâmicas e móveis que frequentemente são transferidas de um compartimento do citoplasma para o outro. Um excelente exemplo de mobilidade das membranas celulares é dado pelo sistema de endomembranas, cujos principais componentes são o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, vários tipos de vesículas, a membrana plasmática e o envoltório nuclear. As membranas do sistema de endomembranas formam um contínuo, sendo o retículo endoplasmático a sua fonte inicial. As vesículas de transição transportam o novo material do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi. E as vesículas de secreção do complexo de Golgi contribuem para a formação da membrana plasmática. O retículo endoplasmático é um complexo sistema de membranas tridimensional. Em corte, o retículo endoplasmático aparece como 2 membranas paralelas com um estreito espaço ou lúmen entre elas. Cada uma das 2 membranas paralelas representa uma unidade de membrana. A forma e abundância do retículo endoplasmático varia muito de célula a célula, dependendo do tipo de célula, de sua atividade metabólica e do seu estado do seu desenvolvimento. Células que acumulam proteína têm abundante retículo endoplasmático rugoso, o qual consiste em sacos achatados ou cisternas, com numerosos ribossomos em sua superfície externa. Células que secretam lipídios têm um extenso sistema de retículo endoplasmático liso, o qual não apresenta ribossomos e tem principalmente a forma tubular. Em muitas células, uma extensa rede de retículo endoplasmático, consistindo em túbulos e cisternas interligados, está localizado no citoplasma, junto à membrana plasmática. Sugeriu-se que essa rede serve como um elemento estrutural que estabiliza o citoesqueleto da célula. O retículo endoplasmático funciona como um sistema de comunicação dentro da célula
e como um sistema que canaliza substâncias, tais como proteínas e lipídios, para as diferentes partes da célula. Dentre as funções do retículo endoplasmático rugoso estão síntese de proteínas das membranas, acúmulo, processamento e transporte de proteínas, espécie de sistema circulatório para distribuição intracelular ou para o exterior da célula, transportando diversas substâncias, tais como moléculas e íons, e liberação de vesículas de transporte para o aparelho de Golgi. O retículo endoplasmático liso predomina em células com alto grau de síntese de lipídios, mediante auxílio de enzimas que sintetizam colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios. Tem a função de detoxificação pelo aumento da atividade de enzimas induzidas quando altas quantidades de drogas são administradas a um animal. Está associado à glicogenólise, que é o depósito de glicogênio no citossol, onde se encontra a enzima glicose 6-fosfatase, que facilita a degradação do glicogênio. O complexo de Golgi consiste em pilhas de sacos achatados em forma de disco ou cisternas envolvidos na secreção. O complexo de Golgi de plantas usualmente consiste em 4 a 8 cisternas. O aparelho de Golgi é um sistema de membranas dinâmico e muito polarizado. Usualmente, os dois polos opostos de uma pilha de Golgi são conhecidos como faces de formação ou entrada, ou cis, e de maturação ou saída, ou trans. As pilhas entre as duas faces constituem as cisternas medianas. Nas plantas, estão envolvidos na síntese e secreção de polissacarídeos não celulósicos da parede celular. Também podem secretar glicoproteínas a partir de vesículas vindas do retículo endoplasmático rugoso. Vesículas contendo glicoproteínas e complexos polissacarídicos são enviados em direção à membrana plasmática, onde a membrana das vesículas se funde à membrana plasmática, contribuindo para o crescimento celular, e o conteúdo das vesículas descarregados na parede celular. A secreção é eliminada da célula pela exocitose. As vesículas transportadoras brotam de uma membrana e se fundem com a outra, carregando componentes da membrana e proteínas solúveis entre os compartimentos do sistema de endomembranas e a membrana plasmática. Na via secretória, as setas em vermelho, as moléculas proteicas são transportadas do retículo endoplasmático pelo aparelho de Golgi para a membrana plasmática ou via endossomos iniciais e tardios aos lisossomos. Na via endocítica, setas verdes, as moléculas extracelulares são ingeridas, ou seja, endocitadas, em vesículas derivadas da membrana plasmática e são encaminhadas para os endossomos iniciais e normalmente para os lisossomos, por meio de endossomos tardios. Muitas partículas extracelulares e moléculas ingeridas pelas células são transportadas aos lisossomos, que são organelas que contêm enzimas hidrolíticas que realizam a digestão intracelular controlada de materiais extracelulares e organelas antigas. Eles contêm cerca de 40 tipos de enzimas hidrolíticas, incluindo aquelas que degradam proteínas, ácidos nucleicos, oligosacarídeos e lipídios. Todas essas enzimas são otimamente ativas em condições ácidas, mantidas no interior dos lisossomos, graças à presença de bombas de próton ativada por ATP,
que bombeia próton para dentro do lisossomo, mantendo assim o seu conteúdo em pH ácido. A membrana lisossômica contém transportadores que permitem que os produtos finais da digestão de macromoléculas, como aminoácidos, açúcares e nucleotídeos, sejam transportados ao citossol, de onde eles podem ser secretados ou utilizados pela célula. Acredita-se que os lisossomos sejam formados a partir de endossomos que receberam dois tipos de vesículas transportadoras, uma com material endocitado e outra com enzimas hidrolíticas. As células possuem 3 vias para degradação nos lisossomos: a fagocitose, que é a ingestão de partículas grandes, como micro-organismos e fragmentos celulares, por meio de grandes vesículas, chamadas de fagossomas; a pinocitose, que é a ingestão de líquido extracelular e moléculas por pequenas vesículas. O material ingerido é enviado para os endossomos e então enviado para os lisossomos para digestão. E a autofagia, que é utilizada para degradar partes obsoletas da célula, como por exemplo uma mitocôndria. O processo tem início com o englobamento da organela por uma membrana dupla, criando um autofagossomo, o qual então funde-se com o lisossomo. Os peroxomos são organelas esféricas associadas ao retículo endoplasmático. Alguns peroxomos estão envolvidos com a fotorrespiração. Outros peroxissomos, chamados de glioxissomos, contêm as enzimas necessárias para a conversão de lipídios em sacarose durante a germinação de sementes. Os peroxissomos geralmente contêm uma ou mais enzimas que produzem peróxido de hidrogênio, razão de sua denominação. Essas organelas estão presentes em todas as células eucarióticas, onde degradam uma variedade de moléculas, incluindo toxinas, álcool e ácidos graxos. A parede celular está presente em bactérias, fungos e célula vegetal. Célula animal não possui parede celular. A parede celular é rígida e, por essa razão, limita o tamanho do protoplasto, evitando a ruptura da membrana plasmática quando o protoplasto aumenta com a entrada de água na célula. As paredes celulares contêm uma variedade de enzimas que desempenham importantes papéis na absorção, transporte e secreção de substâncias nas plantas. Elas podem também, como os vacúolos, servir como sítios de atividade digestiva. A parede celular é exclusiva de plantas, bactérias e fungos. As plantas possuem parede celular composta predominantemente por fibras de celulose e hemicelulose, além de pectina e lignina, formando uma matriz cristalina. As bactérias possuem a parede celular formada por peptídeo-glicanos. Enquanto bactérias gram-negativas possuem uma delgada camada de peptídeo-glicano, as bactérias gram-positivas apresentam uma espessa camada de peptídeo-glicano. Os fungos, por sua vez, possuem a parede celular formada por celulose e pectina principalmente. O principal componente da parede celular vegetal é a celulose, a qual determina em grande parte sua arquitetura. A celulose é constituída por numerosos monômeros de glicose. Essas moléculas de celulose, longas e finas, estão unidas em microfibrilas. A celulose tem propriedade cristalina devido ao arranjo ordenado de suas moléculas. As fibras de celulose são preenchidas por polissacarídeos de hemicelulose e pectina, além de lignina. A celulose, que tem função estrutural na parede celular das células vegetais,
É formada por microfibrilas de moléculas de glicose, unidas por ligações glicosídicas extremamente estáveis, sendo que as microfibrilas estão unidas umas às outras por pontes de hidrogênio. Por isso, o grande interesse em romper as ligações glicosídicas para se obter moléculas de glicose que possam ser fermentadas a etanol, no chamado etanol celulósico. As camadas da parede celular, formadas primeiro, constituem a parede primária. A região de união entre as paredes primárias das células adjacentes é chamada de lamela média, camada rica em pectinas que mantém as células juntas. Muitas células depositam camadas celulares adicionais, formando a parede secundária. Quando presente, a parede secundária é depositada sobre a superfície mais interna da parede primária. A formação da parede secundária ocorre principalmente após a célula ter cessado seu crescimento e a parede primária não mais aumentar em superfície. As paredes secundárias têm como função aumentar a resistência. Portanto, ela é rígida, não favorecendo a distensão. Frequentemente, 3 camadas bem definidas, designadas S1, S2 e S3, respectivamente, para a camada mais externa, mediana e interna, podem ser distinguidas na parede celular secundária. As camadas diferem entre si na orientação de suas microfibrilas de celulose. Esse trabalho mostra a qualidade da madeira, como é influenciada pela formação da parede celular secundária nas células do xilema secundário, e o processo de espessamento da parede celular secundária é dependente da fotossíntese. As paredes secundárias das células do xilema secundário ou lenho comumente contêm lignina, que confere resistência. A idade do caule é medido pelo número de anéis de xilema secundário. A diferença na parede celular entre bactérias gram-negativas e gram-positivas está na composição. Enquanto a parede celular de bactérias gram-negativas é composta por lipopolissacarídeo, responsável pela virulência, membrana externa, lipoproteína e uma fina camada de peptídeo glicano, a parede celular de bactérias gram-positivas é única e consiste de uma camada espessa, composta quase que completamente por peptídeo glicano. A técnica de Gram é um método de coloração que permite diferenciar diferentes estruturas da parede celular de bactérias. O método consiste no tratamento da cultura de bactéria com o corante cristal violeta, de cor violeta, seguido de tratamento com o fixador, o Lugol. Tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas absorvem de maneira idêntica o primeiro corante e o fixador. Segue-se um tratamento com um solvente orgânico, etanol e acetona. O solvente dissolve a porção lipídica da membrana externa das bactérias gram-negativas e o complexo cristal violeta iodo é removido, descorando as células. Por outro lado, o solvente desidrata as espessas paredes celulares das bactérias gram-positivas e provoca a contração dos poros do peptídeo glicano, tornando-as impermeáveis ao complexo. O corante é retido dentro das células, permanecendo coradas. Em seguida, a amostra é tratada com um segundo corante, a fucsina básica, de cor vermelha. Ao microscópio, as células gram-negativas aparecerão coradas de vermelho e as gram-positivas de violeta.
Os antibióticos beta-lactâmicos são uma classe ampla de antibióticos que inclui a penicilina, que contém um anel beta-lactâmico em seu núcleo estrutural. Todos os beta-lactâmicos se ligam às enzimas das bactérias e inibem a síntese da parede celular. O anel beta-lactâmico inibe a transcrição de RNA mensageiro, responsável pela tradução de uma proteína com função de síntese da parede celular, que é uma estrutura essencial para manter a integridade da célula. Bom, pessoal, como forma de aprendizado, ao final dessa aula, vocês deverão responder esse estudo dirigido, além dos questionários disponíveis na plataforma e-disciplinas. Segue os capítulos de livros utilizados para o preparo dessa aula e fica para vocês como guia de estudos. Espero que tenham aproveitado a nossa videoaula e até a próxima aula.